Meus amigos, estamos na segunda parte, mais um programa Conexão Gospel aqui com o nosso irmão evangelista Felipe, da Igreja Assembleia de Deus. E você que está gostando do nosso programa, curtindo o nosso programa, continue conosco. Olha, já ajuda o nosso programa. Você pode ser um missionário daí de casa. Você pode ajudar com oferta, porque a sua oferta ajuda a manter essa estrutura, a manter esse programa no ar, porque não é fácil, tudo tem um preço e a gente precisa da sua ajuda para poder estar levando o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, né, através aqui dessa plataforma aqui do YouTube. Então, ao vivo, todo sábado, não perca, às 18 horas. Existem caminhos, né? Existem duas portas, na verdade. As pessoas às vezes procuram a porta mais fácil, a porta larga, né? Então, nessa porta larga, você não tem compromisso com nada, você não tem, né? Com igreja, com pastor, com ninguém. Você faz o que você quer, o que dá na telha, mas é caminhos que podem levar você à perdição, né? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é perdição. Então, muitos talvez assim não tem essa oportunidade que você teve. A oportunidade de dar ouvido à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, de dar crédito à palavra de Deus, né? E através da sua tia, que era uma mulher de fé, uma mulher guerreira, que orava, né? Você foi sendo, queira ou não, a semente foi plantada. E uma hora ou outra essa semente vai brotar, porque a palavra de Deus é uma semente. Então, quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, dá ouvido à voz de Deus e aceita Jesus, tudo muda. Não muda de uma hora para outra, e também tem que ter posicionamento. Tem que ter atitude para servir a Deus. Senão, nas primeiras zombarias, como fizeram com Felipe, né? Ah, é só uma semana, isso é fogo de palha. Eu sei quem é ele. Começa a lançar em rosto o seu passado. Começa a lançar em rosto o passado que você fazia, né? E para ver se esfria. Isso é uma estratégia do inimigo. É uma ferramenta, né, que o inimigo utiliza para tentar paralisar aquele que Deus chamou. Mas quando Deus chama, Deus capacita. Então eu sei que não foi fácil para você, né, permanecer na presença, mas para a honra e glória do Senhor, eis-me aqui, como você falou hoje, né? Eis-me aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Você já falou do seu testemunho, se quiser continuar falando, pode falar, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para você é pregador, então você vai trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos ouvintes aqui também. Amém? Amém. Isso aqui em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 1. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa. Naqueles dias não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado para dormir. Que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: estou aqui. Glória a Deus. Esse capítulo 3, verso 4, é uma palavra que ela mexe muito comigo. Porque quando vamos ver Samuel ele foi fruto de uma oração. Algumas Bíblias, ela tem algo interessante, ela traz um significado interessante. No seu capítulo 1 de 1 Samuel, no seu verso 5, se não me engano, o texto diz que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ana não era estéril, foi Deus que cerrou a madre dela. O próprio Deus. Mas o mesmo Deus que ele cerra, ele tem a incumbência de abrir aquilo que ele fecha. Te glória. Mas só que o texto diz que Ana orava incessantemente. Ana era atribulada, era pirraçada por Penina. E essa atitude de Penina pirraçar ela, atribular ela, moveu para que ela viesse tomar um posicionamento. Vai ter momentos que não vamos entender os levantes, as peninas que estão se levantando contra a nossa vida. Verdade. Mas Penina só está nos aproximando do propósito de Deus. Porque se não fosse Penina, Samuel não nascia. Por que Samuel não nascia? Ana não ia orar. Exatamente. Porque o texto diz que Ana estava amargurada e espírito.
E a melhor oração é essa, o senhor sabia disso? Verdade. A melhor oração é quando estamos amargurados, perseguidos, perturbados. Que nos motiva a orar mais ainda. Exatamente. É uma das melhores orações, é a oração sincera. Que o texto diz que Ana não tinha nem força para poder falar, só movimentava os lábios. E algo interessante é o poder da oração. Se o crente que estiver nos assistindo, ele souber o poder da oração, ele não deixava de orar. Porque o texto diz que enquanto Ana está orando no templo, o sacerdote Eli olha para ela e diz que o Senhor teu Deus conceda a tua petição, vá em paz. Glória a Deus. E o texto diz que quando Ana retorna, o texto diz assim, e Deus lembrou de Ana. Aleluias. É Por forte. que Deus lembrou de Ana? Será que Deus se esqueceu? O Espírito Santo de Deus falava que ele só lembra de quem conversa com ele. E a resposta de Ana foi instantânea, pastor. Ana orou no tabernáculo e a resposta chegou dentro de casa. Aleluias. Foi Receba da rápido, parte de foi Deus. rápido. Forte. Mas para isso acontecer, Penina teve que pirraçar. Penina teve que perseguir, ela teve que ser humilhada. Isso que promoveu, isso que gerou o milagre de Ana, que ela foi para a oração foi decisiva. Eu costumo dizer que a oração ela é uma chave. E foi essa chave que girou na vida de Ana. E Deus abre a madre de Ana, Ana faz um voto com Deus e o melhor de tudo, que Ana ela não queria um filho para ela. O desejo todo de Ana era para entregar ao Senhor. Ao próprio Deus, para servir ao próprio Ela Deus. não queria, eu quero um filho para mim, eu quero gerar para mim. Ela Entregar no queria altar gerar do para Senhor. entregar no altar. Glória a Deus. E mais na frente, se não me engano, no verso 4, no verso 2, perdão, vamos ver que Ana gerou filhos e filhas. Mas antes de ela gerar, ela teve que honrar a Deus, ela teve que entregar no altar. Cumprir a promessa. E quando nós nos entregamos, nos dedicamos ao altar, Deus ele cuida da nossa casa, ele cuida da nossa família, ele supre todas as verdade. nossas necessidades. Glória a Deus. Samuel agora ele foi entregue no templo, no tabernáculo. O texto diz que ele foi criado, ele foi um auxiliar de um sacerdote. Mas só que Samuel, se não me falha a memória, Samuel ele era coatita. Samuel não era da descendência araônica. Ele era coatita. E coatita, para quem não sabe, a responsabilidade dos coatitas é carregar os utensílios, só carregar. E Samuel agora começa a ministrar, verso 3 vai dizer que Samuel ministrava perante ao Senhor. Mas a chamada dele era para carregar, ele era coatita. Só quem poderia servir, ter a oportunidade de servir, era a descendência araônica, de Araão para frente. Exato. Os descendentes de Araão. E eu vejo ali Deus ele quebrar um protocolo, porque quando Deus quer usar, pastor, Aleluia. Não quando tem Deus protocolo quer certo. levantar, Verdade. mas eu sou de uma pequena família, eu sou de um povo humilde, um povo pobre, e para Deus não existe isso. Ó, quando Deus chama Jeremias, quando vamos estudar geograficamente, a aldeia de Anatote ela é tão pequena que não tem nem no mapa. Mas só que é dos pequenos lugares que Deus levanta os grandes projetos. Glória a Deus, é isso. Por mais É que desse Jeremias for uma criança, não saiba falar, mas Deus vai levantar os maiores projetos dos lugares pequenos. Com certeza. Samuel foi entregue, Samuel está sendo criado, Deus já quebra um protocolo e bota para ele servir. Agora vamos ver o contexto. O texto diz que Ofni e Finéias, sacerdote, tinha título, sacerdote, filhos de Belial e não conhecia o Senhor. Olha isso. É sacerdote, o que tem de sacerdote e não conhece a Deus? Mas está lá. Porque não conhecer a Deus é quem tá não lá no fala, altar, não tem verdade. intimidade com Deus, está lá, Exatamente. mas não Não tem conhece uma o vida de Senhor. consagração e santidade ao Senhor. Renuncia à voz de Deus. Eli já estava cego, perdendo a sua vista, já estava avançado em idade. Os seus filhos aprontavam, ele passava a mão na cabeça. Os filhos roubando a oferta, se prostituindo. E Samuel estava crescendo aonde? Dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo. Mas só que eu quero dizer uma coisa para os amados ouvintes esta noite. Não é o local que vocês crescem que vai determinar quem você é. Isso. Não é não, pastor. Exatamente. Samuel, ele cresceu em um cenário de prostituição. Ofni e Finéias, a Bíblia diz que Ofni e Finéias se prostituía com as mulheres na frente do tabernáculo. Tinha tudo para entrar nesse caminho. Roubava a oferta. Mas Samuel cresceu em um ambiente corrupto, no meio dos corruptos. Eli vendo tudo e fingindo que não estava vendo, fazendo vista grossa porque eram seus filhos.
Não é o ambiente que pode determinar quem a gente vai ser, não. Aonde eu fui nascido, aonde eu fui criado, olha quem eu sou É hoje. desse jeito, exatamente. Não é o ambiente. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, mas Felipe, é um ambiente, minha família e eu dentro de casa, minha mãe ainda serve os demônios. Quando eu me converti, minha maior perseguidora foi minha mãe e minhas irmãs. Me humilhou tanto na minha vida que eu chorava. Deus, eu tô lhe servindo para viver isso aqui. Nunca fui tão humilhado na minha vida. Depois que eu entreguei minha vida a Cristo, pô, nunca fui tão humilhado. O que mais dói é saber pela que minha pela mãe própria e minhas família, irmãs. própria mãe e irmã. E hoje em dia, para honra e glória de Deus, são minhas melhores amigas. Naquele momento não entendia, mas glória era a processo Deus. de Deus na minha vida. Exato. Deus estava provando o que estava dentro do meu coração. Samuel, qual era o cenário do povo? O povo estava vivendo um período dos juízes. O período dos juízes, o povo fazia o que queria, o que dava na teia, o povo fazia. Não tinha nenhum líder, nenhum sucessor, Deus levantava um juiz para julgar, o povo era liberto do jugo, depois retornava novamente. O povo estava servindo a outros deuses e debaixo do jugo, ou seja, existe duas vertentes aqui nessa palavra. Se Samuel ele olhasse para fora, ele parava a apostasia do povo. E se ele olhasse para dentro, a prostituição e o roubo. E agora? O crescimento de Samuel como era que estava? Desse jeito. Mas Samuel ele não se deixou influenciar, porque quando nós determinamos no nosso coração, eu poderia estar repreendido em nome de Jesus, me desviar novamente, porque era eu orando dentro de casa e minha mãe fazendo o trabalho, eu vendo. Então o ambiente não significa dizer Não pode determinar, que pode não. determinar o Não pode. seu futuro, Não o pode. projeto de Deus. Não pode. Exatamente. Samuel começa a crescer, Samuel começa a ministrar, enquanto pessoas que tinham posições Tinha eclesiásticas, unção sobre sacerdotes, eles, a tinha unção. unção, tinha reconhecimento, mas só que Deus levanta um menino. Que não tinha nem experiência, não sabia nem que era Deus que estava Mas é falando. imaturo, Mas é é verdade. inexperiente, não tem estrutura física, mas Deus escolheu levantar. Deus não escolhe o capacitado, mas capacita os seus escolhidos. Exatamente. Deus escolheu levantar uma criança. A Bíblia diz que ele era um jovem, um menino. E nesse capítulo 13, a partir do verso 1, o texto diz que ele já estava preparado para dormir. E ele começa a ter uma experiência que no capítulo 1 e 2 ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Agora, no capítulo 3, o autor ele vai mencionar a primeira experiência de Samuel de ouvir a voz do Senhor. Ele já ministrava perante o altar, já auxiliava no sacrifício, mas nunca tinha ouvido a voz do Senhor. No seu capítulo 3, ele vai ter essa experiência, ele vai ouvir a voz de Deus. Mas só que ele, sendo sacerdote, não consegue, perdeu a sensibilidade da voz do Senhor. É o que está É acontecendo o que no está nosso acontecendo meio. hoje. Deus está Infelizmente. levantando uma geração jovem, uma geração de Samuel. Eu digo todo dia, Deus me levanta nessa geração aí de Samuel, que ouve a voz do Senhor. Tanto que ele depois vai entender. E vamos ver que está acontecendo um absurdo dentro do tabernáculo. Porque o verso 4 diz que, o verso 3, perdão, antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. Todos nós sabemos que a lâmpada, a menorá, o castiçal que estava ali dentro, Sim. era o único tipo de iluminação que tinha ali dentro do tabernáculo. Não poderia se apagar de forma alguma, que quando Deus chamou Moisés, mandou construir, mandou passou as instruções para construir, disse que aquela menorá, o castiçal, o sacerdote tinha que colocar azeite puro, azeite batido todos os dias para dar manutenção nas lamparinas e aquele fogo Exatamente. ser aceso continuamente. Não poderia se apagar. E aquela lâmpada estava representando a presença de Deus, o Espírito Santo ali dentro do tabernáculo. Era o único meio de iluminação. Mas só que o texto diz que a lâmpada estava se apagando. Significa que eles pararam de dar a manutenção adequada. Exatamente. Quem era para fazer as responsabilidades não estava fazendo, estava deixando a desejar. Estava havendo uma negligência terrível dentro do tabernáculo. Mas quem passava do lado de fora não via. Porque estava dentro. Estava dentro, era um negócio Então, escondido. Isso acontece hoje. Só quem sabia eram os íntimos, eram os mais próximos. Infelizmente. E naquele momento Deus ele chama Samuel e Samuel consegue ouvir antes que a lâmpada venha se apagar. Antes que a lâmpada venha se apagar.
Eu quero lhe dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Deus, ele não vai permitir que a lâmpada se apague, não, pastor. Glória a Deus. Deus sempre levanta. Porque essa lamparina de dentro, a menoral castiçal, ela é aceso pelo fogo do lado de fora. Em Levítico, se não me falha a memória, Levítico capítulo 9, vai dizer que o altar do holocausto, quem acendeu foi Deus no Sinai. Quem acendeu o altar do holocausto foi o Senhor. Ou seja, o que o Senhor acende, ninguém pode apagar. Aleluias, glória a Deus. E aquele altar, ele foi aceso no deserto. Foi num momento de mais dificuldade, foi num momento de escassez. Foi num momento que Deus botou o povo à prova, que aquele altar foi aceso. E Deus, ele não vai permitir que apague aquilo que um dia Deus acendeu nas nossas vidas. Aleluias. Mas tem gente que pode estar ouvindo essa live dizendo: mas evangelista, o fogo está quase se apagando, mas Deus não vai permitir que se apague totalmente. Porque Deus chamou Samuel. Deus não permitiu que o fogo se apagasse ali totalmente daquele lugar. Glória a Deus. Que palavra Deus, forte, viu? Quando levanta Samuel, não foi para qualquer propósito. Porque quando vamos ver em 1 Samuel capítulo 7, Deus levanta Samuel para fazer uma revolução espiritual. Que o povo estava quase 20 anos distante. Deus levanta Samuel para trazer o povo de volta. O povo volta a sacrificar, volta a adorar a Deus. E vem aquela parte, 1 Samuel capítulo 7, Ebenezer, a pedra de ajuda ou pedra de apoio. Foi através de Samuel, Deus faz uma revolução espiritual. Quero dizer algo essa noite para a tua vida. Através de ti, Deus irá fazer uma reconstrução, uma revolução espiritual na tua vida e na tua casa. Glória a Deus, que palavra tremenda, igreja, que palavra forte, viu? Verdadeiramente, Deus, quando chamou Samuel, na verdade, ele nem experiência tinha, né? Palavra poderosa. Ele estava num ambiente que tinha tudo para se corromper, para dar errado. E aí, assim acontece com a gente também, né? Então, mas Samuel era uma promessa de Deus, era uma promessa que Ana orou, fruto de oração. Então, tem muitos Samuels que Deus está levantando, né, muitos Davis que Deus está levantando, que às vezes não tinha estatura, não tinha tamanho, mas tinha intimidade com Deus, tinha a essência de Deus, tinha a chamada de Deus. Então aqueles que Deus chama, Deus vai capacitar. A lâmpada, na verdade, já estava sendo apagada, né? Aqueles que era para fazer, não estava fazendo mais a vontade de Deus. Ali era a presença de Deus. E aquilo ali tinha que ser alimentado todos os dias, tinha que ser renovado todos os dias. Então o profeta Eli não estava fazendo mais, os filhos não estavam fazendo mais. Então a igreja, o templo, infelizmente tem alguns lugares, não vamos generalizar, mas tem alguns lugares que deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Deixar de pregar a palavra de Deus para pregar a palavra do homem, a doutrina do homem. Infelizmente, o fogo estava aceso, mas por dentro já tinha se apagado. Por dentro já tinha se apagado. Então essa chama, que é a chama do Espírito Santo, em nós não pode se apagar. Essa lâmpada do Senhor, ele não vai permitir que se apague, né? Evangelista Felipe, grande homem de Deus, e a palavra que ele traz hoje vai fortalecer a sua vida. Eu creio que você foi abençoado, foi edificado com essa palavra, porque traz uma revelação poderosa. Fruto de oração, assim como Felipe foi fruto de oração e hoje um grande homem de Deus. Felipe, você ainda vai lá na Bahia, quando você vai para lá, ministra por lá também, é um pregador das igrejas? Se alguém convidar, você vai pregar? Como é que funciona? Quando eu vou para lá, como diz, eu vou até escondido, porque eu vou para tentar descansar. Isso, porque é muita agenda, muito corrida. Quando alguém posta alguma coisa ou sabe que eu tô em casa, aí os convites começam a aparecer, eu vou para descansar, acabo não descansando. Glória aí vou rever alguns amigos, olha, quando você vir aqui já sabe, aí já tá agendado só no dia que eu for. Aí quando eu vou lá, eu tento escondido, mas não consigo. Tá, glória, é benção, é benção. Aí prego no ministério lá, minha tia tem um ministério, aí prego no ministério dela, aí vou para outro, vou para outro. Então, gente, através da vida de Felipe, muitas vidas têm sido alcançadas, né, Felipe? Muitas vidas têm, através do seu testemunho, da palavra que Deus te usa poderosamente, as pessoas têm sido alcançadas. Muitas almas se convertem também, porque o seu testemunho, o nosso testemunho, converte pessoas. Exatamente. Né? O que é que vai muitas vezes fazer a diferença? Como você falou aqui na palavra, né? O ambiente, o local,
O que faz a diferença, né, não é o local, é você. Exatamente. É a Você que está determinação do ali. seu coração. É a determinação do seu coração. Também nasci numa família, né, desestruturada, uma família que tinha tudo, uma família de 10 irmãos, 12 irmãos, dois pequenos, ficou 10 irmãos, e cada um seguia um caminho, cada um fazia um tipo de ação, bebida, droga, etc. Mas olha eu aqui, para a glória de Deus, há 20 anos na presença do Senhor, buscando e servindo a Deus. Então, o ambiente não significa dizer, né, o seu destino, o seu futuro. Você faz a diferença no ambiente. E aonde você chegar, a presença de Deus vai estar. E hoje aqui a presença de Deus também está aqui. Eu creio que você está sendo abençoado através dessa programação. Então, o Conexão Gospel tem esse propósito de trazer pessoas como Felipe, pessoas que trazem uma palavra de Deus, um testemunho de libertação completa, né? Do tráfico, do candomblé. Então, hoje, liberto para a glória de Deus. Felipe, família, construiu família aqui em Aracaju ou já veio com a família de lá? Sim, eu conheci minha esposa. Que era o seu sonho, né? Construir uma família. Meu maior sonho, eu estava comentando com o pastor aqui em off, que meu maior sonho, minha maior inveja, na verdade, inveja era quando santa, eu via né? passar uma mãe, um pai e uma criança de mão dada. Eu só queria ter aquela liberdade ali, ter uma família. Só queria ter aquilo. E para honra e glória do Senhor, vim pregar aqui em 2018 em um congresso, conheci minha esposa, começamos a orar em fevereiro. Quando foi dia 5 de setembro, nos casamos. E de lá para cá, estamos aí firme e forte. Tem uma filhinha de 3 anos de idade, uma benção, que Glória vem valendo a Deus. por 3, a menina Eita, abençoada. Jesus. 3 aninhos. 3 aninhos. O adversário, ele tenta frustrar, né, os projetos de Deus. Víamos, depois de 4 anos de casado, minha esposa tentando engravidar, não conseguia, pensando que era eu, pensando que era ela. Fizemos exame, bateria de exame, nada, tava tudo ok. E naquilo ali determinamos, e ela foi para uma médica, e a médica olhou assim para ela: não, isso aí é por causa do remédio que você tomou, mas ainda vai gerar aí 12 meses para o remédio sair todo do seu organismo. Com 12 meses certinho, Deus usou a boca daquela médica. Deus gerou a promessa na nossa Glória vida. a Jesus. A menininha Ionar. Glória a Deus. Parabéns, parabéns pela sua conquista. Eu sei que você se emociona quando fala de família. Em alguns momentos você se emocionou quando falou da sua conversão também. É Jesus, cara. Isso. Né? É Jesus na nossa vida. Sem Jesus não dá. Sem Deus não dá. Às vezes a gente acredita, tem pessoas que acreditam que o outro lado é bom, né? Porque está vivendo um momento bom. Eu tinha um discípulo nosso que ele vivia no tráfico, a mãe dava tudo. Ele tinha tudo que ele precisava, tudo. Só que acabou entrando no mundo do crime também, do tráfico, de assalto de ônibus e etc. Lá do Lamarão, nossa igreja tem igreja lá. E a mãe chorava, orava, pedia a Deus. A mãe veio para a igreja, se converteu. A gente visitou a casa desse rapaz, orou por ele, levou para um encontro com Deus, que o encontro, não sei se você conhece essa parte dos encontros com Deus, é tremendo. Houve verdadeiramente uma conversão dele nesse local. Tudo que ele tinha de arma, de droga, ele se desfez e passou ainda uns 2 anos ainda convertido. E aí, depois de um certo tempo, por causa de uma namorada, alguma coisa assim, acabou se envolvendo de novo e se afastou da igreja. E, inclusive, andava até armado, às vezes vinha até para o culto. Ele tinha força de vontade de vir, mas a tentação era maior, né? O inimigo é sagaz, o inimigo não brinca de ser inimigo. Satanás não brinca de ser Satanás, então não brinque, né, com esse lado aí. Então, depois de um certo tempo, ele acaba se afastando. Então, a mãe chorava, pedia a Deus todos os dias pela libertação dele, porque ele não precisava fazer isso. Você tinha tudo, né, nas mãos, pais bem-sucedido. Esse jovem também era assim. Mas, infelizmente, acabou entrando de novo nesse mundo. E a gente ainda advertiu. Ele chegava na igreja com a arma, com medo, porque ele já estava sendo ameaçado. E aí eu fiz uma brincadeira com ele. Ó, eu vou trocar com você essa Bíblia por essa arma. Você vai abandonar essa arma e vai ficar com essa Bíblia. Ele recebeu a Bíblia, só que ainda continuou no mundo do tráfico. Vinha para a igreja, mas ainda não tinha força suficiente para se libertar completamente. Porque tem que ter, né, Felipe? Se não tiver atitude, se não tiver posicionamento, o inimigo vai vencer. Você tem que ter determinação para sair desse mundo aí. Então, por causa da falta de
força de vontade da parte dele, porque a igreja também está fazendo o seu papel. A igreja, o pastor está ali, está orando, está fazendo o seu papel, pregar a palavra. Mas se não tiver a determinação da pessoa também, né, e o apoio também da família, fica mais difícil. E esse jovem, de algum tempo depois, continuou vendendo e infelizmente foi ceifado. Armaram uma cocó, né? Isso na linguagem popular, e infelizmente foi ceifado. A mãe chorou muito, mas infelizmente viu que aquilo ali, pelo sofrimento que ele estava causando à mãe, até a mãe se sentiu um alívio. Mas ele tinha confessado, aceitado Jesus, mas não é fácil. Servir a Deus é uma decisão, é uma escolha e é um estilo de vida. Sim ou não? É um estilo de vida. Você tem que decidir servir e fazer a vontade do Senhor, para que o inimigo não prevaleça. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, louva a Deus, Felipe, pela sua vida, pelo seu testemunho. Louva a Deus por Deus ter te usado poderosamente hoje aqui para trazer essa palavra poderosa. Eu tenho certeza que muitos jovens que hoje estão nos ouvindo, olha só, pessoas que estão aí, talvez nesse mundo, achando que não tem jeito, ou talvez o ambiente que vive, a família que vive, as condições que vive, tem nada a ver. Se você der uma oportunidade para você e para Deus, né, Deus vai entrar. Exatamente. Porque Deus entra quando a gente permite. Não é isso? Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então Deus pede permissão para entrar. Satanás não. Ele já vai destruindo a família, destruindo a vida. Então quanto mais brecha, quanto mais legalidade, mais o inimigo avança. Então começa a anular, começa a determinar que na sua casa quem vai reinar é o Senhor Jesus. Na nossa casa, na nossa família, né? Porque Ana orava, né, no templo, mas a bênção aconteceu dentro de casa. E assim será também na sua vida, na minha vida. E Deus tem feito obras poderosas na nossa vida. Depois de convertido, Deus também tem me feito prosperar, família e outras áreas também. E melhor ainda, a espiritual e a libertação. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando é que a gente conhece a verdade? Quando conhece Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, antes de conhecer Jesus, pessoas andam no tráfico, andam na macumba, andam no espiritismo, andam em outros caminhos, mas não existe intermediário. Não existe um meio caminho, um meio termo. Santos nenhum vai te levar à salvação. Só Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E só Ele é o escape. Só Ele é a ponte para chegar até Deus, para nos reconciliar novamente com o Pai. Amém? Tem um tempo atrás agora, ganhei um pai de santo para Jesus. Eita glória! E assim, Deus ele nos tira de certas áreas e nós temos essa facilidade de evangelizar esses tipos de pessoa. Porque já veio de lá, conhece também. Ele pediu um culto, ele está passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele foi incriminado injustamente, a polícia implantou algo dentro da casa dele, não foi dele, por causa de uma denúncia. E como aconteceu comigo, no momento que ele mais precisou, os demônios virou as costas para ele, ele se revoltou. Tá vendo aí? Não, eu não vou falar o nome do bairro para não... Sim. Eu vou deixar em off. Ele foi em todas as igrejas desse bairro, nenhuma igreja quis ajudar ele. Você não é pai de santo. E ele era bastante perigoso. Ele era bastante perigoso. Todo mundo tinha medo dele. E ele chegou num dia de um culto, eu dirigi uma igreja, estava no culto, ele chegou, pediu, e se o senhor olhasse, o semblante dele não parecia. Jovem, novo, pediu um culto no lar. Nesse dia tava para ir 20 pessoas, de 20 só foi eu e mais 2 irmãs. Quando eu chego lá era um terreiro de Candomblé, a casa dele. Eita, Jesus. A irmã Misericórdia, vamos voltar. Eu voltar não, se quiser volte sozinho, eu já tô aqui. Ele pediu, né? Fiz o primeiro culto e eu vou falar uma coisa pro senhor aqui, não sei se você vai se espantar. Pois não. A presença de Deus na casa daquele homem, no terreiro de Candomblé, eu já senti, nunca tinha sentido a presença de Deus tão forte naquele lugar.
Já pisei em igrejas para pregar. Parece até ironia isso aqui, ou é mentira. Já pisei em igrejas que eu não senti a metade da presença de Deus na vida daquele homem, naquela casa. Glória a Deus. Porque ele estava com o coração aberto. Exatamente. E você foi Uma cheio de Deus presença também de para Deus, levar a pastor, palavra. que eu nunca vi na minha vida, eu me segurando, e as irmãs, quando começou, a gente começou a pular, dando um rajado em línguas estranhas, ele olhava assim sem entender nada. Falei, é mistério, meu irmão, depois você vai entender. Aleluia. Fizemos o primeiro culto, fizemos o segundo, quando foi no terceiro, Deus conte, contei meu testemunho para ele dessa área. Amém, Jesus. Eu falei, eu sei o que você está passando, eu sei a guerra que você está enfrentando. Ele começou a chorar e me abraçou. Quando Deus. foi no quarto culto, a família não queria conta com ele. O pai abandonou, mãe abandonou por causa dessa vida que ele tinha levado, que ele saiu dos princípios da família. Quando foi no quinto culto, que ele pediu antes do quinto, a irmã ligar para mim. Felipe, eu que foi? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, conte. Júnior veio aqui, pediu carro de mão emprestado, tirou tudo de dentro da casa dele e tocou fogo. Eita, E antes Jesus. desse quinto culto, eu olhei para ele e falei assim, eu não vou mandar você tirar nada de sua casa. O próprio Deus vai lhe visitar convencer. e você vai sentir a vontade de tirar tudo daí e dar fim. Aí ele falou assim para mim, eu já tentei uma vez, mas paguei um preço terrível e não quero passar por isso de novo. Falei, deixe Deus trabalhar em sua vida. O próprio Espírito Santo. Quando chegou no convence o quinto homem do culto, pecado. pastor, não tinha mais demônio, os demônios que estavam enterrados dentro de casa, porque toda casa de macumbeiro tem demônio enterrado. Demônio enterrado ele tirou, demônio de telhado, imagem, tudo, tirou tudo de dentro Toda de a casa. legião. Roupa, tudo, jogou fora, tocou fogo. Quando foi no sexto culto, foi um culto de aniversário. Ó, o pai dele lá, a mãe dele lá, a família toda reunida, que não Glória queria a ver Deus. nem ele Alcançou a pintado de ouro. família. Para Louvado honra e glória seja do Deus. Senhor, ele está aí firme. E ele se desabafou. Eu creio que ali foi o próprio Deus que permitiu de o diabo vomitar aquilo ali. Ele chegou para mim e falou assim: você me fez ter uma concepção diferente do evangelho. Eu falei, por quê? Ele não se escandalize no que eu vou lhe falar. A maioria dos meus clientes são cristãs. A maioria dos meus clientes são pastores. Olha aí. Eu falei, deixa de brincadeira, eu não tô brincando com isso. Coisa séria, viu? Homens Muito que se grave. dizem de Deus, mulheres que se dizem de Deus, vêm aqui me procurar. Misericórdia. Ele citou até um caso de um pastor, ele falou, teve um pastor aqui semana passada e tal, me deu foi 50 mil. Eu falei, pra quê? Pra eu matar outro pastor. Tá repreendido. Sangue Porque de ele deu um Cristo tem poder. desvio em um valor alto da igreja e o pastor que era responsável pela tesouraria descobriu e já ia levar para o presidente. E ele estava sem saber o que fazer. Botou 50 mil aqui, ó, depois de você ter vindo aqui fazer os cultos. Eu não quis, não aceitei. Mas se fosse o Júnior de um tempo atrás, aceitava. Vem aqui querendo o marido dos outros. Forte, viu? Vem aqui pedindo isso, querendo derrubar alguém que está perseguindo ele. Ele abriu o jogo assim, escancarou, falou nome, falou ministério. Eu falei, meu irmão, não quero saber disso não, vamos orar. Ele aí, ó, você vai ver quando os crentes passam aqui, ó, a porta dele era assim, a casa dele desse lado. Os crentes passam por lá, parece que tem nojo de mim. Não vem me evangelizar, mas você me fez eu ter uma concepção diferente do evangelho. Eu poderia estar revoltado, fui em todas as igrejas pedir ajuda, se negaram, zombaram, riram de mim. E você veio fazer a diferença. Eu falei, desse porque jeito, glória a Deus me Deus. mostrou que você era uma alma necessitada. Eu nem sabia o que você era e tampouco me interessava. Eu vim aqui por E amor ele da sua abriu as alma. portas para receber a palavra, abriu o Por amor coração. da sua alma. Já vendeu a casa, desfez da casa e tudo, foi embora, tá em outro bairro, firme e forte na presença, Na presença de Deus, servindo ao Senhor. Glória um a homem Deus. estudado, fala 3 línguas, já viajou o país quase todo e estava vivendo uma vida de miséria. O diabo colocou na miséria. Casas no Rio de Janeiro, apartamento, o filho e a família toda abandonou, ficou na miséria aqui, depois que entregou a vida ao diabo. Depois que ele se converteu, começou a aparecer câncer no estômago, câncer, a gente começou a orar porque ele fazia muito trabalho com as pessoas, ele disse que a pessoa acabava de morrer, ele ia lá para poder comer a carne, para fazer tipos de trabalho, o demônio tomava Então ele. as doenças Isso. acabou. Aí depois que ele se converteu, começou a aparecer os Vomitar. câncer, começou a aparecer, começamos a orar, determinar, profetizar na vida dele. Tava para ser preso, a sentença dele saiu.
fez acordo, 2 advogados, na hora da audiência, os 2 advogados sumiu, a juíza perguntou quem é seu advogado, ele, meu advogado é Jesus. É Jesus, eita lei. E para honra e glória do Senhor, Deus trabalhou, inocentou ele, que ele já estava condenado, inocentou ele, não pagou nada e está livre, não deve nada. Está livre, servindo ao Senhor. E servindo a Cristo. E a família também servindo a Deus. Então você foi um canal de bênção, um canal de Deus e de coragem, né? Para ir num local desse, onde muitos não tinham coragem, muitos se negaram a lançar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, ide, né? Ide e pregai. Se ele abriu a porta, se ele abriu o coração, tinha sede, né, para ouvir a palavra de Deus. E aí você foi só um canal de bênção na vida dele, para transformação, não é verdade? Eu louvo a Deus porque esses testemunhos que traz realmente o importante para a transformação de vidas. Mas, infelizmente, você acabou de falar aqui, quantas igrejas que, infelizmente, pastores, lamentável isso, né? Lamentável ouvir essa situação, que ainda exista isso, mas a palavra de Deus também diz que muitos naquele dia, né, virão e me dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Tem ministério, tem dom, né? Tem tudo, mas eu lhes direi, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, mesmo dentro da igreja, pode ter pessoas que, na vinda de Jesus, não subirão com Jesus. Mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque está na igreja, mas não é igreja. Não está em Cristo. Não está em Cristo, não está servindo, né? Está se corrompendo, está se prostituindo, está fazendo a coisa errada. Infelizmente, esse é o preço. Mas aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A renúncia garante e a perseverança garante a sua comunhão com Deus e a sua salvação em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus, mais um programa Conexão Gospel, trazendo histórias tremendas, impactantes. Eu creio que foi bênção de Deus, né? Hoje o programa foi bênção. Louvo a Deus pela sua vida, Felipe. As portas estarão sempre abertas para a gente poder ter mais uma oportunidade de trazer. Eu creio que ainda tem muita coisa aí, não é verdade? Daqui que Jesus volte. Tem muita coisa ainda. Amém? Queria pedir para você deixar uma palavra, última palavra aí para os nossos ouvintes, né? Em nome de Jesus. Fica à vontade. A determinação, né? Nós temos que determinar aquilo que queremos para a nossa vida. Não foi fácil, mas a palavra que eu deixo é essa, é determinação. Determinação. E quando determinamos, a gente consegue. Não foi fácil, não é porque eu ainda sofro, existe algo chamado reivindicação no mundo espiritual. Todos aqueles demônios, aquelas potestades, aquelas entidades que eu servia outrora, sim, elas o tempo todo reivindicam o meu retorno. É aquela guerra constante. Uma guerra espiritual. Todos os dias eu vivo uma guerra constante. Vivo uma guerra sobrenatural. Vivo uma guerra fora do normal. Essa semana mesmo estava em casa, eu vi a chave no portão, o portão abrir e destrancar a chave. Falei, Deus já me mostrou, sabe? Daí você perdeu mais uma vez. Isso. Ou seja, vivemos aquele combate constante. Exatamente. E tem momentos que nós temos que ser valente. Como Deus usou uma irmã e falou para mim, te chamei pela sua ousadia. Exato. Nós temos que ser ousado, mas ousado no Espírito Santo. E a palavra que eu deixo é essa, determinação, porque não é fácil. Às vezes o povo me vê assim novinho, tenho 33 anos. Novo. Mas tenho umas experiências, uma bagagem e minha vida, graças a Deus, é uma vida... não sou uma pessoa de andar com amizade. O pessoal que me conhece aí do bairro Santa Maria só me vê eu sozinho. Vê no monte sozinho, pagando o preço sozinho. Não gosto... É de mim mesmo, não é que eu seja metido, que eu seja exaltado. Isso. É algo que Deus tem na minha vida. Deus sempre falou comigo, o profeta anda sozinho. A intimidade com Deus. Eu prefiro andar só. São poucos que têm amizades assim, mas não amizade de estar em casa, de estar falando. Amizade de oi, aquele vínculo que a gente cria quando vai. Respeito, exatamente. Que quando eu vou em um ministério, eu não vou só para levar uma palavra, eu gosto de fazer amizades. Sim.
E aí, como é que tá, paz? Tudo bem, pastor? Como é que tá? Sempre gosto de estar mandando uma mensagem para aquela pessoa não ficar na mente que eu só procuro ela quando eu vou pregar Sim. ou vou ter uma oportunidade. Mas Gosto cria de ter aquele vínculo. vínculozinho, né? Exato. Porque o reino é isso. Exatamente. Vamos para o mesmo lugar, como diz um A evangelista. unidade, né, em Cristo. A placa da igreja ela é tão boa que fica do lado de fora tomando só chuva. Exatamente, exatamente. Placa de igreja não salva ninguém. Temos que viver essa unidade, né? Exato. E determinar. Porque se a pessoa não determinar... Glória a Deus. Esse é mais um programa Conexão Gospel, hoje com Felipe Evangelista. Felipe, deixa aqui o seu Instagram, fica à vontade. A igreja que você congrega, né? É no Santa Maria, não é isso? Isso. Assembleia de Deus no Marivan. Eu fazia parte de outro ministério. Passou um tempo, eu já vinha orando, fazendo propósito com Deus. Tinha chegado o tempo de eu sair. Vinha orando, passei 3 meses orando para que Deus viesse me direcionar onde congregar. E estou congregando agora nesse ministério Assembleia de Deus no Marivan. E assim, eles entendem a chamada que Deus tem em minha vida, entendem meu ministério. E hoje em dia eu estou empreendendo porque eu trabalhava lá no Jatobá, na Barra dos Coqueiros. E estava chegando muito tarde do trabalho, não estava dando para cumprir algumas agendas e perdendo muito culto. Porque eu já chegava às 8, 8h30. Uhum. Aí vinha orando com minha esposa, fazendo um propósito com Deus. Tive uma experiência, já trabalhei 8 anos como chefe de cozinha. Sou formado em nutrição dietética, tenho curso de cozinheiro, confeiteiro, auxiliar, uma bagagem nessa área. Sim. E já era algo que a família dela já vinha falando comigo. Por que vocês não investem? Por que vocês não tentam? Só faltava Aí isso. Aí tem 2 semanas agora que empreendemos, colocamos um restaurante, por enquanto delivery. Mas graças a Deus, Deus tem mostrado que ele é fiel. E na sexta-feira passada eu pedi as contas do trabalho, já tinha 1 ano e 4 meses, pedi as contas porque não estava tendo como conciliar. Glória e agora eu tô tendo um tempo mais livre para poder estar saindo para cumprir as agendas. Tá mais disponível para estar orando, me dedicando à leitura. Glória a Deus. Meu Instagram eu acho. Eu posso pescar aqui? Pode. Eu acho que é missionário. Deixa eu dar uma olhada aqui, meu filho. Missionário Felipe? Isso. Pronto, só pesquisar lá no Instagram, Missionário Felipe, Evangelista, né? Isso. Felipe. Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus do Marivan. Hoje. Isso, missionário. Ou pode botar Felipe Alexandre Bacelar, vai aparecer. Felipe Alexandre Bacelar. Pronto. Felipe Alexandre Bacelar. Pode deixar meu contato também, caso aparecer as agendas. Nós estamos aqui também para cumprir. Meu pastor, ele compreende a chamada. Sim. Vá na bênção. O lema dele é deixe Deus te usar. Exatamente. Na bênção. Fazer a vontade de Deus, o ID de Cristo, né? E muitas almas serão alcançadas através do seu testemunho e da palavra de Deus. Amém? Amém. Finalizamos aqui mais um programa Conexão Gospel com Felipe, evangelista, homem de Deus, tremendamente usado por Deus. Que Deus continue, Felipe, te usando poderosamente. Que Deus abençoe a você, a sua família, sua filhinha, sua esposa, né, a todos, seu ministério, pastor e a sua chamada. Continue nessa convicção, né, nessa determinação, né, que Deus realmente... Ele tem levantado pessoas como você para fazer a diferença, independente do lugar que chegue. Aonde você chegar, a presença de Deus estará contigo. Amém? Deus abençoe e volte sempre. Amém. Só o Senhor chamar, és-me aqui. Glória a Deus. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Esse foi mais um programa, mais uma edição do programa Conexão Gospel. Todo sábado, às 18 horas. Não perca. Fica conosco e curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e também pode mandar para o seu amigo, mandar para as pessoas, para que as pessoas possam ser abençoadas também através do programa Conexão Gospel. Forte abraço e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.